Bom, meus amados irmãos, nesta noite nós queremos compartilhar com os irmãos um texto bíblico que se encontra no livro de Josué. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Esse texto bíblico é um texto que é conhecido certamente por você, que você já se debruçou em alguma vez sobre ele, ou até mesmo já ouviu. Um texto que fala acerca de uma transição, que fala acerca de um momento que trouxe medo, que trouxe temor, pavor, inclusive, para este chamado Josué. Mas houve algo que dissipou os medos, dissipou ali toda a dúvida e fez com que esse homem cumprisse os propósitos de Deus. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, você pode estar acompanhando comigo e eu farei a leitura nesta noite. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, a qual meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que texto que retrata bem a realidade do ser humano, né? Esse texto relata bem as entrelinhas da vida de Josué. Relata bem os medos, os temores, os pavores que certamente naquele momento fizeram parte da vida desse homem, que era um homem de guerra. Era um homem que estava já assemelhado com ambientes de luta, com ambientes que exigiam disciplina, mas neste momento, o temor, o espanto, o pavor tomou conta do coração de Josué. Digo, meus amados irmãos, que nossas vidas se assemelham muito à vida de Josué. Parece que existem algumas áreas das nossas vidas em que nós somos verdadeiros guerreiros, somos verdadeiros gigantes. Nós vamos à luta, nós buscamos, nós encaramos de frente o problema. Nós nos deparamos com realidades que de outras formas não poderiam ser resolvidas e nós damos o nosso máximo. Nós fazemos o possível e o impossível para que ali o problema seja resolvido, os alvos sejam alcançados. Mas na mesma medida, parece que às vezes existem outras áreas que nós somos como crianças. Temos medo de muitas coisas, temos medo do escuro, temos medo de gente estranha, temos medo dos monstros imaginários que são criados na nossa mente. Temos medo de dar um passo de fé em direção àquilo que nos está proposto. Temos medo de encarar algumas responsabilidades. Me lembro que certa vez, um colega de trabalho muito capacitado,
E na empresa onde nós trabalhávamos, havia chegado um momento aonde ele não tinha mais para onde desenvolver. E eu cheguei para ele e disse: olha, você é uma pessoa muito capacitada, você é uma pessoa que tem qualidades que o mercado certamente vai absorver muito rapidamente. Você tem condições de estar numa outra empresa, ganhando mais do que você ganha aqui e fazendo mais do que você aqui já faz. E, surpreendentemente, a resposta que eu ouvi foi justamente: eu até queria ter essa coragem, mas eu tenho medo de mudanças. Olha só, algo que aparentemente havia preparo, porém o medo bateu aquele coração. Josué, ele fazia parte dos homens de guerrilha, ele fazia parte dos soldados de Israel, ele foi um daqueles que, diante de grandes missões, ele simplesmente cumpria. Ele não tinha ali nenhum tipo de pavor e medo quanto à iminente realidade da morte, de ir para uma guerrilha e não voltar, de ir para um combate e não voltar. Ao contrário, ele era servo, ele era ali soldado, ele estava à disposição do exército. Podemos entender que, diante dessa realidade, Josué ele já havia lidado com algumas situações muito próximas a ele, que certamente poderiam fazer desse homem um homem que tinha tudo para se acovardar diante da grande missão que Deus estava propondo diante dele. Certamente ele viu realidades de amigos muito próximos morrendo na batalha. Certamente ele viu a realidade de inimigos muito mais fortes do que ele. Ele viu a realidade de homens que detinham poder muito maior frente ao poder do exército, do pelotão a qual ele fazia parte. Mas diante disso ele não se amedrontava. Porém, diante de uma realidade aonde Deus estava falando: agora é contigo, Josué. E nós não podemos nos esquecer que Josué, ele caminhou em observação juntamente com Moisés, um grande líder, e durante 40 anos a palavra de Deus nos mostra que Moisés, ele conduziu o povo pelo deserto, dando diretrizes, dando direcionamentos, sendo aquele que era o porta-voz da mensagem de Deus em meio àquela grande geração. Diante dessas coisas, nós entendemos que Moisés tinha suas fraquezas também. E a palavra de Deus nos mostra que, diante de algumas atitudes que Moisés teve, ele foi impedido de ver a terra prometida, de entrar na terra prometida. Ele de longe a avistou, porém não pôde pôr os pés dele lá. Moisés, ele foi este que conduzia um grupo sob o direcionamento de Deus, sobre as instruções de Deus, um líder que detinha posicionamento, um líder que detinha visão. E Josué, imaginem Josué em meio àquele grande exército, observando: lá está o grande líder Moisés. Porém, diante de uma realidade onde Moisés, ele cumpre o que lhe estava proposto. E a realidade é essa: todos nós temos algo que nos está proposto. O nosso ciclo de vida, ele se cumpre. Nós nascemos, vivemos e morremos. Temos data de validade, temos um momento aonde as forças vão embora. E isso chegou a Moisés também. Moisés não ficaria para sempre. Quando Moisés, ele sai de cena, talvez a figura e o pensamento de Josué Deus vai levantar um homem semelhante a Moisés, mas este não sou eu. E chega uma voz contundente, dirigida a Josué, dizendo a Josué, de um modo muito particular. E quando nós observamos aqui o texto bíblico, fala Josué, filho de Num, certamente mostrando que outros Josués ali existiam, mas Deus estava falando com aquele Josué, falando: agora é com você. Todas as luzes voltaram-se para Josué, e Josué pensando: Deus vai levantar um outro. A luz paira justamente sobre a pessoa daquele homem, e ele recebe nas mãos a responsabilidade de dar sequência a uma grande missão.
E essa grande missão nada mais era do que conduzir o povo, ou aqueles que ainda estavam com vida diante do deserto, à terra prometida, ao lugar ao qual Deus havia preparado a eles. Grande responsabilidade essa. Eu digo que é uma grande responsabilidade, meus amados irmãos, porque liderar não é fácil, estar à frente de pessoas não é fácil, conduzir um lar não é fácil. Nessa realidade que lá em casa nós estamos vivendo, da paternidade, da maternidade, eu digo que por vezes eu me pego assim pensando, meu Deus, me ajuda, porque não é fácil você receber uma criança, não tem manual de instrução, e você é o responsável por instruir, por conduzir, por alimentar, por dar a direção. Eu digo que, eu falo para a Tati, quando a gestação passar, você vai rejuvenescer uns 15 anos, porque a Tati está muito alegre. Eu falo, quando passar a gestação, eu vou estar velho uns 15 anos a mais. Mas é justamente, meus amados, a preocupação que nos vem. Por vezes, nós aqui da igreja, a liderança da igreja, perde noites de sono, pensando no meio e na forma de conduzir o rebanho de Deus. Por vezes, você como pai, derrama lágrimas por ver o seu filho, às vezes doente, e você não poder fazer nada. Por vezes, você, esposo, se entristece ao ver a sua esposa triste. Isso daí é a realidade humana. Agora imagine Josué diante de uma multidão de pessoas e Deus falando, agora é contigo. Você vai dar a diretriz, você vai dar a voz, você vai conduzir, você vai levar o povo à terra que eu reservei a esse povo. Eu acredito que esse medo, esse pavor que chegou a Josué, bateria certamente nos nossos corações, bateria nas nossas realidades, porque o medo, ele faz parte da nossa constituição. A terminologia mais próxima para entendermos acerca desse medo envolve algo que tem a ver com o temor, o sentimento que nos coloca de uma forma onde nós entendemos que nós não somos capazes. A realidade de que nós estamos diante de uma grande missão, aonde nós não nos sentimos competentes o bastante para conduzir essa situação. Por isso que Deus diz a Josué, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Quando nós pensamos no medo, no temor, nós vemos que a conjugação dessas duas palavras, quando encontram um equilíbrio, nós chegamos numa realidade boa. Mas nós temos que tomar o cuidado, porque se nós formos para o lado tão somente do medo, nós não iremos dar o passo à frente que nos colocará à disposição para aquilo que Deus quer fazer. Porém, se nós nos colocarmos no outro extremo, que é o lado da ousadia, nós poderemos também tomar decisões, fazer coisas erradas, porque a ousadia, sem a devida medida de temor, nos coloca diante de realidades, de precipícios, de problemas que poderiam ser evitados. Então, Deus, Ele justamente traz o equilíbrio perfeito. Deus, Ele traz o tempero perfeito para a vida de Josué, dizendo, não temas, eu sou contigo. Não será você somente à frente desta realidade. Eu estou contigo. Não temas, porque diante da grande missão que você está visualizando, eu sou esse que estou aqui com você. E Deus, Ele dá uma verdadeira injeção de encorajamento em Josué. Diante de medos, diante de temores, diante de realidades que por vezes nos amedrontam, eu quero dizer para você que assim como Deus foi com Josué, Deus é conosco aqui também. Deus, Ele dá injeções de ânimo, injeções de encorajamento, injeções de vida, para que nós possamos continuar caminhando naquele caminho, que é o caminho proposto por Deus a cada um de nós, meus amados irmãos.
Retroagir não é a melhor situação. Ficar estagnado e parado não é o melhor caminho. Nós precisamos avançar. Deus, Ele coloca a realidade. Moisés, meu servo, a quem eu tanto amo, ele morreu, passou. O que ele tinha para fazer foi feito. Não adianta ficar preso no passado com Moisés. É preciso avançar, é preciso seguir em frente. E diante do medo, do temor, que às vezes aprisionava ali Josué e nos aprisiona, Deus vem e nos dá uma injeção de ânimo, nos dá uma injeção de encorajamento, dizendo: siga em frente, não tenha medo, eu sou contigo. E nos dias em que nós vivemos não é diferente. Quando nós estamos nas vias mais escuras da vida, Deus ele faz raiar a luz brilhante que nos dá clareza. Quando nós estamos nos momentos de dor, que nos tira o fôlego, Deus ele traz alívio, Deus ele traz conforto. Quando nós estamos nos momentos que nos impele a entender que nós não podemos, que nós não conseguimos, Deus ele injeta possibilidades. Deus ele injeta oportunidades para que nós consigamos ir à frente. Isso tudo é algo que vem de Deus, é algo que mostra a realidade de Deus para com o seu povo. Com Josué não foi diferente. Josué, ele deu esse passo de fé. Josué, ele deu esse passo de fé que o colocou no caminho da obediência. E o caminho da obediência fez com que todos os propósitos de Deus fossem derramados sobre a vida de Josué. Vemos que hoje ainda, essa realidade da obediência, do temor a Deus, da consciência de que nós não estamos sozinhos, abre as janelas dos céus e nos coloca numa posição que é a posição de viver o extraordinário de Deus, meus amados irmãos. Eu digo que você vislumbra aquilo que é ordinário. Aquilo que é ordinário está diante de você. É trabalhar, é fazer uma faculdade, é construir a casa, é melhorar as condições da família. Isso é o ordinário. Mas existe o extraordinário de Deus, a qual nós não vemos, a qual nós não conhecemos ainda, mas nós simplesmente entendemos que é algo melhor do que nós já vivemos. E como que nós vamos alinhar a nossa vida ao extraordinário de Deus? É vivendo uma vida em obediência. Uma vida que agrada a Deus, uma vida aonde nós somos dirigidos não pelos nossos próprios conceitos, não pelas nossas próprias formas e conceituações de vida. Nós somos dirigidos por aquilo que Deus nos mostra. E como entender a boa vontade de Deus? Nos aproximando de Deus, caminhando com Deus. Vida de oração, leitura de palavra, comunhão. Momentos como esse, momentos de cultos em família, momentos de cultos aonde nós estamos só nós e Deus, momentos de cultos coletivos. O serviço a Deus nos coloca em alinhamento com a vontade dEle. Imagina só Josué, ele tinha determinadas responsabilidades. Quando ele entende que Deus o coloca numa nova posição, as responsabilidades aumentam. Deus fala: olha, tudo aquilo que você já viveu foi bom, mas tem mais responsabilidade e certamente mais trabalho. É por isso que nós falamos aqui na nossa igreja que todo cristão precisa estar ligado em algum ministério de serviço. Todo cristão, todos nós, porque nesse caminho nós vamos encontrar a boa vontade de Deus para a nossa vida. Todo cristão precisa ler as Sagradas Escrituras. Todo cristão precisa orar sozinho, precisa orar junto com outras pessoas. Todo cristão precisa ter amigos, que são amigos aonde você pode, de alguma forma, abrir teu coração, confessar, caminhar juntos, pedir orientações. Meus amados irmãos, Deus ele faz prova de tudo isso através do ministério de Josué, aonde mostra que a obediência foi a chave para que esse ministério pudesse acontecer, para que o extraordinário pudesse ser visto. E qual foi o extraordinário? Levar aqueles milhares de pessoas à terra prometida, a qual Deus havia reservado a ele.
Bem certo é que nós estamos em direção à nossa terra prometida também. Nossa terra prometida, as nossas riquezas, os nossos lugares de prazer não é aqui na terra. Aqui nós vivemos coisas temporais. E digo que não é por vivermos coisas temporais que nós precisamos viver de qualquer forma. Temos que fazer da melhor forma, temos que viver com profundidade aquilo que Deus coloca diante de nós. Mas aqui não é tudo. Deus ele nos prepara para algo maior. E esse algo maior, ele vai ser conciliado com o caminho dos nossos corações, à medida que a nossa obediência, ela é colocada em prática, ela é evidenciada diante daquele que tudo pode, diante daquilo que tudo vê, diante daquele que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Você já viveu coisas maravilhosas, mas eu quero dizer que Deus, ele tem coisas extraordinárias para você viver. E o caminho pelo qual você vai seguir, e que você deve seguir para viver esse extraordinário de Deus, é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Josué, ele lida com uma realidade onde o medo poderia ter tirado ele do caminho da obediência. Ele lida com a realidade aonde certamente muitos, imagine os colegas de Josué, aqueles que estavam ali na mesma posição que a dele, guerreando junto com ele. Eu acredito que muitos desses colegas se tornaram inimigos de Josué, porque talvez o orgulho, ali a ganância, a inveja tomou conta do coração. Por que Josué e não eu? Alguns tentaram passar a perna em Josué, outros não fizeram isso de uma forma visível, mas invisível, por meio de palavras, dizendo: Josué, você não vai conseguir, você não tem condições, Josué, você é igual a qualquer um outro. Só que alguns não haviam lidado com a realidade de que Deus havia dito: Josué, eu sou contigo. Muitas vozes poderão vir até os nossos ouvidos, tentando nos tirar do caminho da obediência. Mas você jamais pode se esquecer da voz que diz: eu sou contigo. Deus, ele mostra por meio das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e ele diz: eu sou contigo. Nós vemos que Deus foi com Adão e Eva no jardim. Deus, ele foi com Noé na construção da arca. Deus, ele foi com Noé, com Josué. Deus, ele foi com os profetas, Isaías, Jeremias, Malaquias, Obadias. Deus, ele foi com esses profetas como voz de Deus numa sociedade perversa e corrupta. Deus, ele foi com os discípulos. Quando os discípulos estavam ali sem saber o que fazer, Deus foi com eles. Deus, meus amados irmãos, ele tem sido com a igreja ao longo da história. Deus, ele tem sido conosco. Deus, ele não tem nos abandonado. Deus, ele tem sido esse que reforça a cada momento, a cada dia: eu sou contigo. Existem momentos nas nossas vidas em que nós nos deparamos com algumas realidades muito duras, que nos desanimam, que tentam roubar a nossa alegria, a nossa fé, e digo mais, rouba a nossa alegria. Alguns com pensamentos suicidas, outros com pensamentos terroristas, outros com pensamentos violentos, meus amados irmãos. Mas Deus, ele é conosco. Não precisamos dar um passo fora daquilo que Deus já nos tem proposto. Basta seguirmos num caminho de obediência. Aqueles que andam por esse caminho contemplarão o extraordinário de Deus, viverão as maravilhas de Deus e certamente serão como servos, vasos de honra nas mãos de um Deus que tudo pode, que tudo faz. 2022 é um ano que ele é categorizado pelo ano da esperança. Nós falamos aqui em um domingo nas palavras-chave a qual uma organização tem a cada ano levantado. No período da pandemia, 2020, a palavra que foi destaque foi luto, luto.
2021, a palavra de destaque foi vacina. 2022, a palavra de destaque é esperança. Porém, eu digo que essa esperança sem Jesus, ela continuará sendo desesperança. Continuará sendo momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de desespero. E Jesus, ele deixou muito claro: no mundo vocês terão aflições. Nós passamos por aflições no mundo em que nós vivemos. Essa é a grande verdade. Pegamos H1N1, H2N3, tem uma série de variações, né? Tem muita coisa aí. É Covid, variantes, outras formas de vírus e patologias que estão aí totalmente contaminando pessoas. No mundo tereis aflições. Mas o que diz mais? Tendes o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo. Esse bom ânimo vem através de quem? Vem através de Jesus. Vem através de Deus. Vem através do Espírito Santo, meus amados irmãos. O inimigo vai ficar batendo na nossa porta. O inimigo vai ficar batendo no nosso coração, tentando mostrar que alternativas que são desinteligentes são as melhores alternativas. O inimigo coloca para um casamento que está em crise, que se divorciar e casar com uma outra pessoa é a solução, e não é a solução. O inimigo coloca para famílias que estão em crise que a melhor realidade é mandar os filhos para um lado, viver para outro, e isso não é o melhor caminho. Família é lugar de união, é um ninho onde todos se arrumam. O inimigo tem batido na tecla de que existe uma dura realidade onde você tem o poder de escolher se você será ele ou ela. Meus amados, Deus ele já deixou muito claro que o caminho que foi estipulado na eternidade, a qual Ele te concebeu, é o melhor caminho. Deus, Ele coloca nos nossos corações, certamente, a vontade dEle, e nos mostra por meio da palavra isso. Nós vemos que o mundo está de cabeça para baixo, e nós temos que entender que pecado é pecado. Existem expressões do pecado aí fora, e muitas. E às vezes nós olhamos para algumas expressões e falamos, só isso é pecado. Mas a mentira é pecado, a fofoca é pecado, o olhar ganancioso é pecado. Olha só, que coisa. E às vezes a gente está olhando somente para algumas expressões que estão aí fora. Mas nós temos que entender que pecado sempre será pecado, desagrada a Deus. Isso não nos leva a desrespeitar as pessoas. O respeito nos acompanha, porém nós continuaremos observando a realidade de que pecado desagrada a Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Em alguma expressão, você pecou. Em alguma expressão, nós temos errado todos os dias. E digo que não é uma vez ou outra, são muitas vezes, nós erramos. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, meus amados irmãos, nós chegaríamos ao final do dia secos, desidratados de tanto pecar. Mas Deus, Ele nos hidrata com a graça. Deus, Ele derrama a graça. E Ele dá, inclusive, a graça e a oportunidade para todos aqueles que estão vivendo no pecado, vivendo o pecado, para que possam voltar a Deus. Possam abandonar os seus maus caminhos, possam viver a realidade. Nós vimos algo que foi muito triste na última semana, que foi aquele grupo que espancou até a morte, aquele jovem congolês chamado Mosen. Meus amados irmãos, aquilo é uma expressão do pecado, da entrega ao pecado. Pessoas tirando vida de pessoas. Se com animais não se faz isso, imagine com a imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele nos dá uma realidade, mostrando a nós que Deus tem a esperança. Deus tem a esperança de que o ser humano, com um coração pervertido, vai voltar aos seus caminhos. E Ele diz, eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu não abandonarei você.
Ainda que um pai e uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei você. Ainda que pessoas continuem andando num caminho que vai de mal a pior, eu não abandonarei a humanidade. Até o final, a realidade é uma: Deus, Ele está pronto a amar e perdoar. Pode ser a pior pessoa da face da terra, se ela está ali num leito, dando o último respiro dela, e ali um enfermeiro diz: você aceita Jesus? Aceito. Essa pessoa, ela tem acesso à graça de Deus. Meus amados, Deus veio para todos. A nossa condição, nós falamos assim, é injusto isso. Nós como seres humanos. Como que pode uma pessoa que fez mal a vida toda, ela vai participar das mesmas bodas que eu? Ela vai participar do mesmo lugar que eu? Mas isso é a graça de Deus, que vem por meio de Jesus. E eu quero dizer nessa noite, que diante do medo, que diante do temor, que diante das expressões mais horrendas da humanidade, Deus, Ele continua falando: eu sou contigo. Eu sou contigo. Não importa qual é a tua história, não importa quais foram as tuas decisões, se você abre o coração para Deus, se você confessa com os seus lábios que Cristo Jesus é o Senhor, você será salvo. E você fará parte da família de Deus. E você viverá de um modo diferente, porque agora você tem uma doce voz falando no seu ouvido: eu sou contigo. Não é uma voz humana que diz: vai, estilo treinadores, né? Corre, segue em frente. Não são aqueles que motivam você a alcançar alvos humanos. Mas é aquele que, de forma graciosa e divina, ele diz: eu sou contigo. Eu sou contigo, João. Eu sou contigo, Maria. Eu sou contigo, José. Eu sou contigo, Joana. Eu sou contigo. E isso, meus amados irmãos, faz com que a nossa caminhada seja uma caminhada de vitória. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque nós não passamos por doenças, nós não passamos por aflições, nós não passamos por momentos de dificuldade financeira, não. Nós somos mais do que vencedores, porque nossa vida, ela está totalmente aportada por aquele que venceu a morte, vive e reina para todos sempre, e diz a nós nesta noite: eu sou contigo. Que Deus, meus amados, possa abençoar você. Que Deus possa abençoar você e saiba que diante dos nossos pecados, dos seus pecados, Deus, Ele está pronto a perdoar. Peça perdão a Deus. Peça a Deus força. Os temores podem fazer você voltar para trás, ficar parado também, mas Deus, Ele convida você a seguir em frente. Deus disse a Josué, não foi uma vez, foram 2 vezes, foram 3 vezes, dizendo: eu sou contigo, não temas, não temas. Os exércitos inimigos virão contra você, as pessoas, os seus pares vão tentar lançar desânimo sobre você. Talvez a sua família vai dizer que você não tem capacidade. Mas olha, não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, você que pegou Covid, eu sou contigo. Não temas, você que tem passado por lutas na família, eu sou contigo. Não temas, você que tem pensado em abandonar a fé, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, você que tem pensado até mesmo em inibir os planos de Deus na sua vida. Deus está falando: eu sou contigo. Quando nós ouvimos o eu sou contigo, nós entendemos que a Covid não é nada. Nós entendemos que as lutas dessa vida não são nada. Nós entendemos que tentar boicotar os planos de Deus não vale a pena. Nós entendemos que tentar fugir da presença de Deus, como Jonas tentou fazer, o profeta Jonas, não vale a pena, porque aonde formos, Deus vai nos encontrar, e quando Ele nos encontrar, Ele vai mostrar, dizendo a nós as verdades: eu sou contigo. Não tem por que você fazer isso, não tem porquê. Migre para o caminho da obediência, e nesse caminho você vai encontrar a boa vontade,
perfeita, agradável, admirável, louvável, amável, que vem do Senhor. Que Deus, meus amados, abençoe cada um de nós. Nos ajude em meio a essa caminhada, aonde parece que tem vezes que nós somos igual, usando uma alusão assim, igual o carro velho, vive dando tranco. Parece que tem momentos que nós vivemos dando tranco. Nós damos uma esticada, mas logo nós paramos. E às vezes parece que para ligar de novo vai demorar muito. Nós esfriamos, nós desanimamos. Mas eu quero dizer que Deus é com você, Deus é conosco. Deus é o combustível das nossas almas. Jesus é a esperança da vida eterna. A igreja é dada como esperança ao mundo. E como servos e servas, nós somos instrumentos na mão desse Deus, que simplesmente quer nos usar não por formas abusivas, mas quer nos usar porque à medida que nós somos usados por Deus, nós somos aperfeiçoados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família grandemente e que juntos possamos ter nos nossos ouvidos a voz que diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento? E esse é o momento de colocarmos o nosso coração diante do Senhor. Esse é o momento de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a refletir sobre isso. E se a palavra de Deus falou ao teu coração, se a palavra de Deus mexeu em alguma área do seu coração, e talvez você é esse que esfriou por conta de vozes que têm tentado lhe atrapalhar. Se você é esse que tem, às vezes, tido medo e retroagido ao invés de avançar, ou talvez você nem retroage, nem avança, você está parado. Deus está falando: eu sou contigo. E esse é o momento de consagrar nossa vida a Deus, pedindo a Deus ajuda e auxílio para que possamos seguir em frente. E se você quer nessa noite consagrar sua vida a Deus, eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor e nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Se você quer consagrar sua vida, orar juntamente comigo nesta noite, eu quero convidar você, fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor, pedindo: Senhor, nos ajuda, que eu possa viver sobre essa ótica, sobre essa estrada do não temas, eu sou contigo. Não temas, não temas. Deus está falando. Se Deus está falando ao seu coração nessa noite, não temas, eu sou contigo. Se você tem ouvido isso, fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Se você tem visto áreas na sua vida que talvez precisam desse ânimo de Deus, fica de pé, coloca diante de Deus: Senhor, eis aqui essa área. Deus, me ajuda, injeta ânimo, injeta esperança, injeta alegria. Não desanima, meu querido, segue em frente. Deus é com você, Deus é com você. Vamos orar nesse momento. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra é viva, eficaz. A tua palavra, ela vai ao íntimo dos nossos corações, atingindo aqueles lugares a qual, humanamente falando, nós não conseguimos atingir. Obrigado, Deus, por trazer nesta noite mais uma vez a afirmação de que o Senhor é conosco. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas incredulidades, perdoa, Senhor Jesus, as nossas formas mais austeras de ver a vida, aonde por vezes nós duvidamos do Senhor. Ó Deus, que não seja assim. Ó Deus, injeta ânimo, reaviva as áreas que talvez estão mortas dentro do nosso coração. Pai de amor e bondade, dá-nos paciência, equilíbrio, vigor, amor pela Tua palavra. Ó Deus, que possamos ter aqui uma geração que ama Jesus Cristo,
que entrega a sua vida e os seus corações a Jesus, Pai de amor e Pai de bondade, recobra as nossas vidas ao propósito inicial, a qual o Senhor nos colocou, e que a chama, o fogo da Tua palavra, da Tua presença, possa arder dentro de nós. Que possamos, ó Deus, voltar para casa nesta noite, refletindo e tomando decisões para que tudo isso possa estar cada vez mais próximo de nós. O Senhor é aquele que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, e nessa noite nós nos quebrantamos, pedimos e clamamos ao Senhor, buscando ao Senhor com todo o nosso coração. Nessa noite nossas máscaras caem, os muros que construímos são demolidos, as esferas de aprisionamento nós pedimos a Deus libertação. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que tem nos escravizado. Liberta-nos de tudo aquilo que tem roubado as nossas forças. Ó Deus de amor e bondade, que o Senhor seja a nossa luz, o nosso farol, e que diante de tudo isso possamos simplesmente viver para a honra, para a glória, para o louvor de Jesus. Obrigado por tudo, e é no nome do Senhor que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor nesta noite. Amém.